lendo os primeiros 8 versículos de Êxodo 34. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Oremos. Nosso Deus e Pai, ao longo dessas semanas que nos preparamos para celebrar a Páscoa com ciência e de coração, Senhor, que nós possamos deixar os fundamentos da cruz bem plantados no nosso ser, no nosso coração, e que a Tua palavra venha ferir o nosso coração, assim como a semente que fere a terra, adentrando a terra, germinando, brotando um renovo, que também em nós haja um crescimento, um avanço na nossa compreensão, na nossa vida e carreira espiritual contigo, pois sabemos, Senhor, que as coisas deste mundo prometem, mas não cumprem. A Tua palavra, por outro lado, promete e cumpre, e dá sabedoria aos simples, renova a pessoa cabisbaixa, cansada e desanimada, e nos instrui na justiça, guiando-nos como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Não estamos mudando de assunto, pelo contrário, estamos agora dando um passo para trás para olhar bem algo que pede para ser explicado ao pensarmos sobre a cruz. Ao entender o que nós vamos falar hoje, nós vamos entender melhor o porquê da cruz de Cristo. Porque hoje nós vamos falar sobre quem Deus é em relação ao pecador. Qual é a relação de Deus para com o pecador, para com o pecado e para com o pecador. Esta passagem antiquíssima, obviamente acontece no contexto da entrega da lei mosaica, da lei a Moisés, principalmente as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos. A razão de haver 2 tábuas é porque, historicamente, ao fazer aliança, sempre a aliança era escrita em 2 cópias, sendo que cada parte ficava com uma das cópias dos termos daquela aliança. Nesse caso, a cópia de Deus também ficou guardado no tabernáculo, dentro da arca da aliança.
Mas esta aliança foi dada ao povo de Deus uma vez que Deus libertou o povo do Egito. Eles saíram do Egito após aquele confronto que levou aparentemente bastante tempo, possivelmente várias semanas, vários meses inclusive, onde praga após praga foi desnudando e mostrando ineficaz os deuses do Egito, os deuses da morte, da luz, do Nilo, do sol, do Nilo, enfim, um por um, os deuses do Egito foram sendo humilhados e expostos como apenas criações do Deus Todo-Poderoso. E no fim, o próprio Deus da morte, que é um Deus egípcio, também foi humilhado, pois o primogênito de cada família que não obedeceu os parâmetros da Páscoa foi morto. O povo saiu, chegou até o Monte Sinai. Moisés subiu, convocado por Deus com 2 tábuas, recebeu as palavras da lei, desceu, e quando desceu, constatou que o povo hebraico tinha feito uma imagem que Moisés chama ironicamente de bezerro de ouro. O Deus que eles estavam cultuando, de fato, era um touro, mas Moisés fez questão de diminuir, de fazer pouco, chamando-o de bezerro de ouro. Foi um touro de ouro. E eles estavam realizando orgias cultuais na frente deste touro de ouro, e Moisés, na sua ira, quebrou as 2 tábuas. Então nós temos aqui, na passagem que acabamos de ler, Deus convocando Moisés a voltar a subir o monte e receber novamente as tábuas da lei. Momento em que Deus estava literalmente formando uma nação. Até então, Israel não era uma nação, era uma família que tinha se multiplicado enormemente, se firmando na cidade de Gósen, no Egito, e ao chegar então, mediante esta aliança, Deus constituía Israel como uma nação. A primeira coisa que Deus faz, então, nesta passagem, é declarar o seu nome, o Senhor, que traduzido de fato na original não é o Senhor, mas é eu sou, Yahvé, eu sou. Deus revelou quem Ele era pela primeira vez a Moisés. Foi a primeira vez que Deus revelou a sua natureza. Claro que Ele tinha falado a outros, mas foi a primeira vez que Deus se revelou pela revelação do seu nome, pois o nome diz quem Ele é. Em Êxodo 6, Ele falou a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome, o Senhor, não me revelei a eles. Este nome, portanto, é revelado no contexto da libertação do seu povo do Egito e no momento em que Deus estabelece esse povo como uma nação. Portanto, tudo que Ele diz a seu respeito tem a ver com a sua identidade, não só como Deus, que é, mas como o libertador e o redentor do seu povo. O seu nome tem o significado de redentor. Nós lemos as palavras, vou repeti-las: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Notou uma certa dissonância no texto? Você notou que parece que ele está dizendo 2 coisas diferentes ao mesmo tempo?
Ele perdoa, mas ele não inocenta? Como é assim? Como é que ele é compassivo e misericordioso e ao mesmo tempo se recusa a inocentar o culpado? Qual é a solução? Porque parece que cria uma duplicidade. Parece que está dizendo duas coisas contrárias uma à outra. Não faz bem sentido. Então, como funciona isso? O teólogo Emil Brunner, do século passado, disse: esta dupla, que ele chama dupla natureza em Deus, é o mistério central de toda a revelação cristã. Que Deus é justo e também compassivo. Que Ele ama, mas também Ele se ira. Ele é amor, mas também Ele demonstra seu furor contra o pecado. Ele perdoa, mas não inocenta. Como funciona esta dualidade? Como é que funciona? Como resolver esses dois aspectos que ele tão claramente e pessoalmente declarou a Moisés ao se revelar a Moisés no Monte Sinai? Bom, para entender isso, nós temos que voltar a entender a natureza do pecado, algo sobre o qual eu falei bastante no ano passado durante a Quaresma. Romanos 1, só 2 versículos, 20 e 21. Romanos 1, 20 e 21 diz: pois desde a criação do mundo, disse Paulo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se, fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. O homem se recusou a glorificar a Deus. É claro que quando nós pensamos em glorificar a Deus, nós pensamos em cultos de glória a Deus, cultos de louvor, cânticos, orações. Mas, mais a propósito do que nós estamos tentando entender hoje, glorificar a Deus tem um sentido mais amplo, que vai muito além do culto. Pois não glorificar a Deus quer dizer que não prezamos a Deus, não levamos Deus em conta, fazemos pouco de Deus ou desprezamos Deus, enfim, não queremos que Deus tenha nada a ver com a nossa vida. Embora conhecendo Deus o Criador, então o homem, segundo Paulo, simplesmente descartou Deus, quis eliminar a presença de Deus da sua vida. Veja o que realmente é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Primeira Coríntios 10 e 31. Paulo disse, 1 Coríntios 10 e 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja, a glória de Deus não se limita a fazer culto a Deus. Não é que o homem se recusou a fazer culto a Deus, com oração e cântico, mas ele se recusou a viver para a glória de Deus, ou viver com Deus em mente, com Deus como o centro, razão, fonte e propósito da sua vida. Então o pecado na sua essência é o quê? É a rebelião do homem que tenta
eliminar Deus de toda a sua vida. E é a raiz de todo o pecado e os demais pecados. Um ato, há pessoas que perguntam para mim, bispo, é pecado fazer tatuagem? Tem um vídeo sobre isso. Bispo, é pecado... deixa eu ver quantas coisas, já me fizeram tantas perguntas, e muitos perguntam, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo? E eu tento mostrar, através desses vídeos na YouTube, que por trás dessa pergunta, existe uma pergunta mais importante, porque a essência do pecado é agir desconsiderando os propósitos ou a vontade de Deus para a sua vida. É fazer da fonte das suas decisões, das suas ponderações, dos seus conceitos mais fundamentais, do seu processo de decisão, fundamentado em algo que não seja Deus, qualquer outra coisa que não seja Deus, que naturalmente leva à idolatria, porque idolatria é se mirar ou buscar fonte, referência, buscar significado em qualquer outra coisa que não seja Deus. E na ausência de Deus, somos necessariamente levados a praticar idolatria, porque nossa referência se torna outra, e qualquer coisa que nós colocarmos perante Deus ou antes de Deus se torna um ídolo. Nossa idolatria pode ser nossa autossuficiência, nossa inteligência, nossa capacidade, pode ser o dinheiro. Mateus 6 deixa muito claro que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Cristo deixou isso muito claro, que dinheiro se levanta como uma opção de culto a Deus, como uma opção de Deus em nossas vidas. Literalmente, dinheiro pode ser um Deus. Fazemos do dinheiro um Deus. Não que dinheiro seja um Deus. Nós não carregamos notas de deuses deste Deus no nosso bolso. O nosso cartão de crédito não é um culto ao Deus dinheiro, mas é uma questão do seu coração. Se as suas decisões são tomadas, são baseadas no dinheiro, então isto leva a outros pecados. 1 Timóteo 6 e 9, veja, 1 Timóteo 6 e 9, apenas como exemplo. Os que, 1 Timóteo 6 e 9, começando com o versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro, entenda, não está dizendo que o dinheiro é a raiz, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Dinheiro não é o problema é o seu coração. Como também ser bonito ou ser bonita não é um problema, não tem que ser um ídolo, mas para algumas pessoas é uma fonte da sua identidade e tomam suas decisões todas em função da sua beleza física. Para outras pessoas, cultuam a sorte, fazem uma fezinha, achando que a sorte vai ajudá-los na vida. Pirâmides, pé de coelho, até nome, fama pode ser um ídolo, certamente tudo isso. E essas coisas sempre levam a outros pecados, mas a essência do pecado é tirar Deus do trono do seu coração e colocar qualquer outra coisa no seu lugar. É isso que Paulo deixa muito claro. Então, a essência do pecado mora na tentativa de viver uma vida sem Deus. E Deus odeia isto. Ele nos criou para si mesmo. Ele nos criou para a sua glória.
A sua ira queima contra a rebelião. A ira de Deus não queima em primeira instância contra coisas que podem nos fazer mal. Deus não odeia o cigarro, que não vai fazer mal, aliás, que vai fazer mal à sua saúde, não vai te mandar para o inferno, mas talvez vá para o céu bem mais cedo do que planejava ir. Agora, o cigarro em si, pessoas dizem, é pecado? Não, vai fazer mal, mas Coca-Cola também faz mal. Não vou começar a falar sobre Coca-Cola. Coca Zero nem se fala, aquilo é veneno puro. Mas a ira de Deus queima contra o quê? Contra o quê? Uma vida que se recusa a reconhecê-lo. Se recusa a reconhecê-lo. Nós somos criação dele para a sua glória. A santidade e ira de Deus, portanto, a ira não é tanto um sentimento de um Deus magoado, mas é uma atitude e um atributo divino que é dirigido contra aqueles que o rejeitam. A ira de Deus rejeita quem lhe rejeita. Êxodo 20, um dos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 4, ele diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Olha, é como a lei da gravidade. A gravidade não nos quer mal, mas se nós não levarmos em conta a gravidade, se nós tentarmos viver ignorando a lei da gravidade, haverá consequências. Talvez não imediatas, você pode pular do 20º andar e ao passar pelo 10º dizer, até aqui tudo bem, mas mais cedo ou mais tarde você vai encontrar as consequências do seu desprezo pela lei da gravidade. Deus é santo e nos criou para si mesmo, e como disse Agostinho, nós fomos criados para ti, e nossa alma, nosso coração só acha paz quando repousa em ti. A santidade de Deus expõe o pecado, e a sua ira se opõe a este mal, a esta independência. Por isso, o pecado não pode conviver com Deus. Deus não tolera o pecado, não tolera esta rebelião, não tolera esta independência, não tolera este desprezo. Não é um ato aqui, uma coisa ali que você fez, mas é onde está seu coração. Somente quem entende a grandeza da ira de Deus poderá conhecer a grandeza da sua misericórdia. Mas aí pessoas fazem objeção, dizem, mas peraí, mas Deus é amor. O que é isso, ira de Deus? Furor de Deus? Imagina, Deus é amor, e enche a boca para dizer isso, e a resposta é também sim. Deus também é amor, seu amor é fiel, mas Ele ama segundo a sua natureza. Você não pode isolar apenas um aspecto da natureza de Deus, ignorando o outro lado do assunto. Por isso que quando Deus se revelou, Ele revelou os dois lados. É compassivo, é misericordioso, mas Ele também não inocenta o culpado. Este Deus santo ama com amor santo. Um Deus santo ama
com um amor santo. Não é o amor como nós entendemos o amor. É um amor que é definido pela sua natureza. Então, voltando ao texto original, Êxodo 34. Não precisa abrir. Diz assim: Senhor, Senhor. Ele mesmo está se apresentando, dizendo Senhor, Senhor. Ou seja, eu sou, eu sou. Esse é o texto original. Eu sou, eu sou. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Deus é santo, mas Deus é amor. Deus é justo, mas Deus é amor. Impossível separar as duas coisas. Em Deus, as duas coisas estão unidas. Se nós tentarmos atenuar a sua justiça, ou seja, vamos baixar o volume da justiça de Deus até 1 e manter o volume do amor de Deus em 10, nós vamos correr perigo de cair em heresia. E muitos têm caído nessa heresia. Muitas pessoas têm feito de Deus aquele avô indulgente, aquele avô que a criança sobe no seu colo, não é? E derrama leite na sua camisa, e o avô, oh meu Deus, te amo. Não, Deus não é um avô indulgente. Ele não é um paizão que deixa você fazer o que você bem entender. Mas há pessoas que acham que o amor de Deus é tão grande que não precisamos nos preocupar com o pecado. Nada a ver, está tudo debaixo da cruz, meu irmão. Nada a ver. Não se preocupe, que Deus, sabe, é como um homem, eu não vou chamar ele de irmão, chegou para mim e disse: bispo, sabe, estou muito feliz de estar na igreja. E ele sempre piscando, né? Muito feliz de estar aqui, né? Bem malandro, chegou com aquele jeito, com aquela ginga e tal. Eu sei que Deus me compreende, né? Eu tenho assim mulheres na rua, mas eu nunca dormi fora de casa. Mas eu gosto de estar aqui porque o bispo está montado na carne seca. E eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas eu ouvi no homem, ele disse, sabe, mas o cara estava assim, naquela de, olha, estamos juntos, eu estou com o bispo, e essa igreja é fantástica, e Deus me entende, Deus sabe que eu sou pecador, graças a Deus. Ainda falou assim, mas eu sei que Deus é amor. Encheu a boca, Deus me ama. Disse, olha, o que Jesus disse? Mateus 7, 22. Mateus 7 e 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha só, o mesmo nome que Deus revelou a Moisés. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por que eles chegarão a ele chamando-o de Senhor, Senhor, se praticam o mal? Bom, obviamente porque ouviram o evangelho falso. Obviamente acham que o importante é crer em Jesus, vivendo do jeito que quiser, mas eu creio em Jesus. Eu levantei a mão, eu dobrei o joelho, eu passei pelas águas, então eu sou de Jesus.
que é o leão de Judá, e eu nasci para ser cabeça e não cauda. Afinal, eu sou filho do rei, e eu vou tomar posse, eu vou determinar, eu estou indo na direção certa, e eu posso viver como eu quero, porque Deus, sabe como é? Perdoa, porque eu sou pecador, graças a Deus. Crer em Jesus não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho nós achamos em João 3,16, que todo mundo sabe de cor, mas não sabe o resto. Então abra João 3,16, que nós vamos ler 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Que muitos ficam no 3,16, para que todo que nele crê. Ótimo, eu creio. Mas vamos ler adiante para ver o que é o Evangelho, porque isso aqui é o Evangelho. Mateus 3,16. Desculpe, o que eu falei? João 3,16. Não é Mateus, é João. Eu poderia dizer que eu estava testando vocês, mas seria mentira. Eu simplesmente errei mesmo, eu falei que não devia. Ok. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui todo mundo sabe isso desde a escola dominical, enfim. Mas vamos continuar. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Até aqui, tudo bem. Os do nada a ver ainda estão seguros. Ainda estão dizendo, eu estou garantido. Pecador, graças a Deus, está garantido. Continue. Este é o julgamento. Peraí. Agora está pesando a barra para mim. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E por que não dizer para a glória de Deus? Tudo que fizer, seja comer ou beber, qualquer coisa que fizer, faça por intermédio de Deus, para a glória de Deus. Cristo tomou sobre si a ira de Deus, Ele satisfez a sua ira. Nós vamos voltar à cruz, nós estamos tomando uma pequena pausa, porque a gente estava muito naquele momento difícil, mas hoje entendendo quem é esse Deus, porque a cruz se fez necessário, diz, Ele foi para a cruz para nos substituir e receber sobre si a ira, beber do cálice, do furor de Deus, porque Deus não pode simplesmente inocentar o culpado, Ele não faz isto. Deus, a sua justiça tinha que ser satisfeita. Meus irmãos, sem punição não há santidade. Impunidade é imoral. O culpado, seja ele quem for, tem que ser punido, senão impunidade, é imoral. O correto é punir o mal. E Deus fez isto em Cristo. Na cruz vemos claramente, portanto, tanto o seu amor por nós, como também a sua justiça. A cruz reúne num ato só e resolve a aparente contradição da sua autorrevelação a Moisés. Porque ele disse, eu sou misericordioso,
Meu amor é fiel, mas eu não inocento o culpado. O que ele fez? A culpa de nós todos, Cristo tomou sobre si. 1 Pedro 3:18, anota apenas, diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aquele que não merecia, aceitou ser culpado. E nós que merecíamos, quando nós confessamos Cristo e abandonamos a nossa vida de independência, nossa vida que rejeita a Deus, nós abraçamos submeter a nossa vida a Deus em Cristo Jesus. Então nós que éramos culpados, somos declarados inocentes. Ele tomou sobre si. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho por nós. A cruz conjuga, portanto, tanto a natureza santa de Deus, justa, perfeita, que tem que punir o culpado. A justiça pune, senão é injustiça. A justiça tem que punir, senão não é justiça. E Deus é justo, Ele é perfeitamente justo, Ele é eternamente justo. Jamais pode inocentar, se me dizer, vamos deixar o dito pelo não dito. Você parece um cara legal, gostei de você, vamos esquecer. Não, isso seria injustiça. Deus é justo, mas Ele é amor também. E nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para sofrer em nosso lugar. A cruz é isto. Por isso, quando João diz, na sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que é justo em nos perdoar? Por que Ele não disse, Ele é fiel e misericordioso para nos perdoar? Por que João disse, Ele é fiel e justo para nos perdoar? Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos inocentados. Em Cristo Jesus, por causa da cruz, Ele já perdoou todos os nossos pecados. Os que você cometeu até hoje e os que você ainda está para cometer até o dia da sua morte ou da volta de Cristo. Ele já perdoou todos os nossos pecados. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós levamos o nosso pecado a sério, é porque nós realmente conhecemos a Cristo Jesus. Se não levarmos nosso pecado a sério, se nós continuarmos a praticar o mal, simplesmente, sabe como é, Deus é amor, nada a ver, então eu não conheço a luz. Mas se eu levo a sério o que Ele fez, então quer dizer que diariamente eu vou lutar contra o pecado. O pecado será meu inimigo. Eu me sentirei hostil a meu pecado. Eu me sentirei mal pelas vezes que eu rebelo contra a vontade de Deus e ajo por conta própria, desprezando a sua vontade. Quando cair em mim, o Espírito Santo é fiel para nos chamar a atenção. Quando o Espírito Santo põe o dedo na ferida e diz, meu filho, para com isso. Aí você se arrepende e diz, tem razão, eu fiz mal, eu errei, então eu estou andando na luz. E quando eu confesso meu pecado, Deus é justo e fiel. Aliás, Ele é fiel e justo. Por quê? Porque Ele estará aplicando à nossa vida mais uma vez o quê? O que já foi feito em Cristo Jesus. Na cruz, resumindo, Ele se fez culpado para eu poder ser inocentado. Na cruz, Jesus nos substituiu. A ira de Deus foi executada contra o seu próprio Filho em nosso lugar. Não fosse por isso, não haveria como nós evitarmos ser objetos da ira de Deus.
Na cruz, portanto, vemos o amor santo de Deus e um amor que não ignora a sua justiça e tampouco a sua santidade. Na cruz, o paradoxo é resolvido. A dualidade é unida numa obra única de uma vez por todas. Agora a pergunta é: qual foi o evangelho que você ouviu? Qual foi o evangelho no qual você depositou a sua fé? O evangelho que só fala do amor de Deus, ou um evangelho que fala também da sua justiça? Mudou sua maneira de viver? Mudou sua maneira de orar? Sua oração se limita a pedir coisas, ou você também pede perdão pelos seus pecados? Você também odeia o pecado que tão facilmente te assola? Se for assim, se você entender o pecado como um problema grave, então você ouviu o verdadeiro evangelho. Se o evangelho para você somente é uma maneira de você conseguir para a sua vida os benefícios de casa, roupa, comida, amor, alguém para amar, ou um novo carro, uma nova casa, um novo emprego, um benefício a mais, então você não ouviu o evangelho verdadeiro. Porque o assunto central do evangelho é como Deus resolveu tudo aquilo que nos separa dele. Jesus não morreu na cruz para nos garantir um carro novo. Jesus não morreu na cruz para você viver de bem com a vida. Jesus não morreu na cruz para você se sentir alguém. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar a Deus, para que nós não fôssemos eternamente perdidos no inferno. Se não entendermos a sua seriedade, não entenderemos o verdadeiro amor de Deus, nem tampouco a sua santidade. Não entenderemos o amor santo de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, bendizemos o Teu santo, santo, santo nome. O eterno Yahvé, o eterno Eu Sou, o eterno Redentor, que teve misericórdia de nós e nos amou de tal maneira que o Teu Filho, verdadeiro Deus, tomou sobre si a nossa frágil humanidade, viveu a sua vida sem pecado, pois nunca agiu independente da vontade do Pai. Tudo que o Pai faz, Ele fez. Tudo que o Pai falou, isto Ele falou. Ele viveu em absoluta e total harmonia com o Pai. E no dia ordenado, já acordado entre pai e filho, tomou o cálice da tua ira e bebeu este cálice até a última gota.
sofreu como nenhum outro homem jamais sofreu. Pagando pelos nossos pecados. Bendizemos o teu nome. Bendizemos o nome de Jesus Cristo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primogênito entre os que dormem, o Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores, o Cordeiro de Deus, digno de abrir os selos do livro e conduzir a história até o último dia, quando toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e os filhos de Deus serão transformados como no piscar de olhos, e cantarão: quão grande és tu, quão grande és tu. Santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era e é e sempre será, o único e verdadeiro Deus. A ti rendemos honra e glória e submetemos a ti as nossas vidas. Amém.